Nós já lembramos, dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? Em 8 de março de 1857, bravas mulheres morreram queimadas numa fábrica em punição por justamente estarem defendendo os seus direitos. Então, como foi uma data muito significativa, no dia 8 de março, nós temos essa comemoração. Aqui é só seguir, né? Tá. Então, nós vamos começar primeiro com algumas questões dos livros dos Espíritos que vão embasar muito bem a explanação da noite de hoje. Então, na questão 201, tem a seguinte pergunta: o espírito que animou um corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? E aí a resposta: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E na questão 202, quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa, porque ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Do ponto de vista espiritual, espírito não tem sexo. É que dependendo das experiências que o espírito precisa passar, ele vai alternando. Ora, em algumas épocas ele reencarna num corpo de mulher, em outras épocas num corpo de um homem, mas são sempre os mesmos espíritos. Não existe diferença. É que dependendo da necessidade que o espírito tem no seu processo de evolução, ele precisará passar por algumas experiências. E dependendo da condição em que ele se coloca no mundo, daí vem a necessidade de reencarnar, animar um espírito de um homem ou animar um espírito de uma mulher. Mas não existe nenhuma outra diferença, somente a necessidade que o espírito terá no seu processo de evolução. Então, será que existe algum tipo de diferença entre homens e mulheres? As duas questões dizem que não, porque não há nenhum tipo de inferioridade física, psicológica ou moral de um para outro. Há experiências próprias para cada um deles, a fim de desenvolver habilidades psíquicas, afetivas, intra e interpessoais. Isso quer dizer que quando um espírito, ele reencarna, quando ele volta à carne num corpo de um homem, é que ele vai desenvolver certos aspectos na sua personalidade condizentes com aquela condição do homem, que é a força, o vigor físico, a firmeza. Do mesmo modo, como mulher, como não tem a mesma força física, o espírito tenderá a desenvolver outras habilidades. Ele será muito mais afetivo, ele será muito mais terno, até pela própria compleição física, que é bem menor. Então, é um corpo muito mais voltado para o aconchego, é um corpo que tem certas habilidades para cativar, dar carinho, que normalmente um espírito de um homem não tem. Um espírito que anima o corpo de um homem não tem. Porém, essas são as únicas diferenças. Não há nenhuma diferença entre homens e mulheres. O que Deus permite com essa convivência entre os dois é que os dois vão se completar. Ao homem, durante muito tempo, coube a tarefa de sair para fora de casa, para trabalhar
e sustentar a sua família. Ele vai prover a sua família. E a mulher, esse foi um molde que se usou durante muito tempo, cabia a ela o quê? Com essa sua particularidade, principalmente com relação à afetividade, ela ficava responsável por cuidar dos filhos. Então, cuidando dos filhos, ela teria aquela incumbência de passar um tempo maior com os filhos, porque nós não podemos esquecer que no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, está lá: honra teu pai e a tua mãe. E logo no início do capítulo, os Espíritos nos dizem que aos pais cabe a educação dos filhos. Aos pais cabe, eles são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral. Então, quando se forma aquilo que nós chamamos de família, tem que haver aquele que, de uma certa forma, vai prover e aquele que vai cuidar dos filhos com mais habilidade. Não que o homem não tenha essa habilidade, mas o papel maior cabe à mulher. É ela que vai acompanhar, logo nos primeiros anos, os primeiros momentos de desenvolvimento daquele espírito que está chegando. Então, aquele espírito que recebem como filho, na verdade, é um espírito imortal também, que chega àquela família, Deus lhes confia aquele seu filho também, para que eles colaborem com o desenvolvimento. Então, os dois, juntamente, cada um com as suas particularidades, serão responsáveis pelo direcionamento desses filhos. O homem, dentro das suas condições, e a mulher. Mas a grande parte do desenvolvimento, principalmente moral, daqueles filhos, sempre caberá à mulher. Porque ela é dotada de certas capacidades, principalmente no campo da afetividade, em que ela tem condições de dar valores morais muito profundos para aquele espírito. Mas, fora isso, dentro daquela necessidade que aquela família tem, essa é a incumbência. O que não quer dizer que a mulher é melhor do que o homem. Não, ela tem uma parcela maior. Mas ambos, juntos, se completarão e vão se completar na educação desses filhos. Então, a única diferença é essa. E a mulher na história? Nós vemos que, durante muito tempo, a mulher ela foi privada de uma série de situações. Se nós observarmos lá, mesmo na época de Jesus, ele era considerado um amigo das mulheres. Ser mulher naquela época era muito difícil, porque a mulher cabia simplesmente a função de procriar, cuidar dos filhos, e de acordo com a lei que se regia à época de Jesus, né, que ele foi criado lá durante a lei de Italião, a mulher não tinha nenhum tipo de vontade. Então, ela não poderia reivindicar nada. Dentro dessa função que ela tinha de procriar, se ela se casava e tivesse filhos, se ela ficasse viúva e um dos irmãos do falecido marido não se casasse com ela, ela seria colocada na rua. Então, ela não tinha muitas opções. Então, nós vemos que, desde lá, a mulher ela passou por um processo de desvalorização. Porque nós vemos que existem algumas situações que reforçaram essas ideias. Segundo o Velho Testamento, a mulher foi criada a partir da costela de Adão. E no Velho Testamento também está lá escrito que foi a mulher que tentou Adão. Adão era um filho de Deus que deveria obedecer. E foi ela que tentou Adão, e ali eles foram com a serpente, e ali eles foram expulsos do paraíso. Então, a mulher, ela já é vista como um ser maligno, né? Um ser que deve se tomar um certo cuidado, porque a mulher sempre foi vista dessa forma. Teve uma época também que a igreja colocou em concílio se a mulher tinha alma. Chegou-se a duvidar
que mulher tinha alma. Até o século passado, até o começo do século, a mulher não podia votar. Então, nós vemos que quando ela entrou no mercado de trabalho também, ela entrou no mercado de trabalho porque os maridos foram para a guerra. Então, os homens indo para a guerra, não tinha quem fizesse as funções deles, nas fábricas, nas lavouras. Então, elas foram obrigadas a assumir esse papel. E durante muito tempo, a mulher precisou lutar muito pelos seus direitos. Se relembrarmos lá a data do dia 8 de março, a única coisa que elas queriam eram condições de trabalho mais justas. Porque a mulher, sim, ela entrou no mercado de trabalho, só que ainda ela precisa desenvolver muitas coisas. Ela está podendo estudar, ela faz faculdade, ela ajuda em casa, da mesma forma. Só que nós sabemos que ainda paira a ideia de que a mulher ganha menos, ela precisa muitas vezes se sobrepor, muitas vezes ela tem que se sobrepor e mostrar uma certa alteridade por ser mulher, justamente porque ela precisa impor uma força. Quando, na verdade, nós queremos somente o quê? O reconhecimento, a igualdade de direitos, não mais do que isso. A mulher, quando ela passa a entrar no mercado de trabalho, ela vai desenvolver as mesmas funções, mas nunca abrindo mão, do ponto de vista do seu amadurecimento espiritual, que ela também tem os mesmos direitos. E uma das condições diferentes da mulher e do homem é a maternidade. Então, ela continuaria trabalhando, fazendo as mesmas coisas, dentro das suas possibilidades, porque a compleição física, ela dá uma certa diferença. Então, ela não pode desenvolver as mesmas funções. Um trabalho mais pesado, a mulher tem órgãos internos que a impossibilitam muitas vezes de pegar muito peso. O cérebro do homem, ele é um cérebro que é 15% mais pesado que o da mulher. Só que a mulher tem mais neurônios. Então, a fisiologia da mulher é completamente diferente. Há uma complexidade da sua fisiologia que, no decorrer de um mês, ela vai passando por certas transformações na sua fisiologia que, inclusive, alteram o seu comportamento. Então, somos iguais, mas precisamos respeitar essas diferenças e essas particularidades. Então, aí, nós vamos começar, principalmente a partir do advento da doutrina espírita, que em 1857 coincidiu a criação, a codificação da doutrina espírita com esse movimento em que as mulheres morreram em 8 de março. Então, a partir daí, o espiritismo ele só vem o quê? Restabelecer um papel que a mulher sempre deveria ter. Porque quando Kardec responde, quando os espíritos respondem para nós que não há nenhuma diferença, porque todos são espíritos imortais, que precisam alternar durante o seu processo de evolução, alterna-se a existência em corpos de homem e em corpos de mulheres, havendo somente essa diferença, traz para a mulher o lugar que ela sempre deveria ter tido. Então, com o advento do espiritualismo moderno, restituiu-se à mulher o seu lugar na família e na obra social, que é uma coisa que ficou deixada de lado durante muito tempo. Então, toda e qualquer pessoa, sendo homem ou mulher, restabeleceu-se à mulher essa participação na vida, na família e na sociedade. Normalmente, uma sociedade, quando ela não é regida por lares harmoniosos, ela tende a ser uma sociedade desarmônica. Então, como é que se consegue transformar o mundo? A partir das famílias, do núcleo familiar. Havendo um núcleo familiar saudável, aqueles indivíduos, ao atuar, ao agir, ao conviver com a sociedade, refletirá esse comportamento. E nesse campo, a mulher ela tem uma colaboração muito grande.
Porque, do ponto de vista espiritual, favorece-se homem e mulher como iguais. Apenas isso. Quando há as incumbências dentro do lar, as tarefas são dos dois. Quando há a criação dos filhos, desde dar princípios morais até cuidar dos filhos efetivamente, a tarefa é dos dois. E não como muitos acham, o marido ajuda a mulher. Não, a família é um núcleo familiar, é dos dois. Então, não há nenhum tipo de diferença. E a mulher ela vai poder atuar nesse papel, principalmente na família, como esposa, irmã ou mãe. Porque com essa capacidade que ela tende a ser uma grande consoladora e uma habilidosa e carinhosa conselheira. Porque o homem, no seu papel, na sua compleição, no seu jeito de ser, falta a ele, muitas vezes, a ternura, o carinho, o afeto. Não que o homem não tenha, mas ele sente, por conta da sua constituição física, de uma maneira diferente. Porque ele vai pensar, muitas vezes, como homem. Então, homem, desde o tempo dos homens lá da Idade da Pedra, como ficou dividida a função entre homens e mulheres? O homem saía a campo, ele ia caçar. Então, quando ele via aquela sua possível caça, então o que ele fazia? Ele fixava o olhar de modo a estudar lá os movimentos daquele animal que ele iria caçar, então ele ficava fixado. Então é por isso que homem faz uma coisa de cada vez. Por quê? Porque por essa herança, ele só consegue fixar um determinado momento num ponto. Se ele precisar se desligar daquilo para realizar uma outra coisa, ele tem que se desligar daquilo e se dedicar a uma nova tarefa. A mulher, não. Como ela ficava lá, no lugar onde estavam abrigados das intempéries, normalmente um lugar mais escondido, o que ela ficava fazendo? Ela ficava cuidando dos filhos, então ela ficava olhando os filhos, por quê? Como era um local muito hostil, ela tinha que ficar olhando os filhos e vendo se não tinha nenhum perigo, algum animal que poderia oferecer perigo para os filhos. E também ela ficava cuidando da terra, plantando alguma coisa ou colhendo. Então, ela fazia isso, olhava aos filhos e olhava ao redor. Ou seja, é uma capacidade que a mulher tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa herança que foi se propagando ao longo do tempo, e isso é muito diferente entre homens e mulheres. Homem consegue fazer uma coisa de cada vez e mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, havendo essa condição entre homens e mulheres, nós vamos ver aí o que é efetivamente ser mulher. A mulher, nessa sua constituição fisiológica, a mulher ela tem, em relação ao homem, uma vida e um jeito de ser muito mais complexo, muito mais desafiador, vamos dizer assim. Porque dentro de todas essas situações que nós falamos até então, ela tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, ela vai o quê? Fazer tudo isso que ela precisa. Ela é mãe e ela, muitas vezes, vai sair para trabalhar. Então, pelo rumo da nossa sociedade hoje, o número de mulheres que trabalham é muito maior do que no começo do século passado. Então, por conta dessa sua complexidade, a mulher ela é detentora de uma alma muito mais complexa. Porque ela tem um corpo menor, ela tem um cérebro menor, mas ela tem mais neurônios. E a mulher, por conta dessas oscilações que ela sofre nos seus hormônios, ela tem uma coisa chamada TPM,
E a TPM, muitas pessoas acham que a TPM é uma frescura, é uma bobagem a mulher ter TPM. Só que já ficou provado que a TPM, ela tem mais de 40 sintomas. A TPM, ela não se percebe logo de cara, mas ela afeta o corpo de uma forma que as extremidades ficam inchadas. Uma das reações que a mulher tem na TPM é o inchaço do cérebro. Então, o cérebro incha, mas a calota craniana dela continua igual. Então, o cérebro fica inchado. Por conta disso, a mulher ela perde a capacidade de pensar de uma forma linear, tranquila. Ela vai ter alterações no seu humor. Então, normalmente, muitas mulheres não percebem que quando estão nessa fase, elas estão em sofrimento. Então, se ela não tiver um marido, um namorado, um chefe, irmãos, amigos, que percebam essa alteração no comportamento dela, porque não é uma coisa que ela consiga controlar. É uma condição. Algumas sentem mais, outras menos. Mas é comum vermos mulheres com comportamentos tão alterados que muitas vezes elas são taxadas de uma série de situações e coisas assim desrespeitosas, mas ela está em sofrimento. Então, se tivéssemos um olhar mais treinado para perceber isso na mulher, o correto seria o quê? Dar para ela o quê? Acolhimento, consolação. Não ficar admoestando, taxando essa mulher de mulher problemática, uma mulher que tem um comportamento alterado, louca. Não, ela está em sofrimento. O correto seria falar para ela que ela precisa de ajuda. Ela precisa de um clínico geral, um acupunturista, uma pessoa que vai fazer uma fisioterapia, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Para ela poder se ajustar. Porque o que nós percebemos também é que quando a pessoa sofre com esse tipo de coisa e ela não é alertada, há também uma condição de não conhecimento de si mesmo. Então, vamos entender esse tipo de comportamento e ela tendo que trabalhar. Ela tendo que trabalhar mais do que isso, ela sendo casada e tendo filhos. Porque da mesma forma que ela conseguiu essa possibilidade de ir para o mercado de trabalho, ela acaba tendo uma dupla jornada. Então, se ela tem uma dupla jornada, ela vai ter que realizar muito mais coisas, porque ela vai ter as preocupações. Então, se a gente voltar desde lá atrás, na época da Idade da Pedra, essa mulher que faz várias coisas ao mesmo tempo, ela tem que se preocupar com ela, com os filhos, com o marido e com o trabalho. Juntando a tudo isso, a TPM. E ela vai ter que fazer todas as coisas que ela está acostumada neste estado de espírito. Emocional, espiritual. E aí, se ela não tiver dentro de casa o respaldo, e aí é a colaboração que os homens têm que dar para as suas mulheres. Quando se conhecem, porque há uma reclamação. Dizem assim, quando nós nos conhecemos, ela não era assim. Por quê? Porque ela tende a reclamar muito, pega muito no pé, reclama demais e fala, mas não é. Se no momento em que se conheceram, então, quando duas pessoas resolvem se unir e se enamoram, então, são dois seres espirituais que se encontram num determinado momento da vida, conhecem aquele ser e passam a entrar num processo de querer conhecer-se. E a partir desse conhecimento, em que passam a enamorar-se, porque aí passa para o processo de namoro. O que é o namoro? É começar com a convivência afetiva, ver quais são os pontos
em que são iguais, que se completam, porque homens e mulheres diferentes, corpo masculino e feminino, mas na essência são os mesmos. Então começam ali naquele processo de enamorar-se a ver quais são os pontos em que são muito parecidos. As ideias, as inclinações, os anseios. A partir dali, fazem com que o compromisso se torne realmente um compromisso mais sério, a ponto de quererem ter uma vida a dois. E aí partem para o que nós chamamos de casamento. Isso é casamento. Então, nesse processo, quando passa a conhecer a pessoa, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais leve, porém, naquele processo de conhecimento dos dois seres, está vindo de cada um dos lados a bagagem que tiveram até então. Espíritos encarnados que já estão em processos de várias reencarnações, do ponto de partida do nascimento daquela existência, tem todo o histórico familiar que os dois estão trazendo. Então, normalmente, saem dos seus núcleos familiares, o núcleo familiar ao qual pertenciam, para formar o seu próprio núcleo familiar. E nesse novo núcleo familiar, se os dois estiverem ajustados, principalmente na questão do diálogo, porque essas coisas, muitos acham que não precisam ser conversados, mas precisam ser conversados. Por quê? Porque nós percebemos que a educação acaba sendo muito diferente dos filhos para as filhas. Como é uma herança que nós vamos adquirindo, muitas vezes, dos nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós e assim por diante, há uma tendência de que ao homem é permitido certas coisas, à mulher não. Então, a mulher ela acaba tendo todo um padrão de comportamento a ser obedecido, porque se ela fugir desse comportamento, ela pode ser taxada de uma série de coisas. Então, é muito mais permissivo para o homem do que para a mulher. Então, quando começa um novo lar, essas heranças elas tendem a vir à tona. Então, muitas vezes, os homens acham que viver uma vida a dois é simplesmente eu cumprir com as minhas obrigações, suprir o meu lar, mas quero ainda ter também um tempo para um chopp com os amigos, um tempo para o futebol, ter um tempo livre para o homem. Enquanto que a mulher, ela abraça todas aquelas funções que a gente sabe que a mulher abraça. Além dela ter a jornada de 8, 10 horas no trabalho, dependendo da função que ela exerce, ela ainda tem que vir para casa, cuidar da casa e cuidar dos filhos. Porém, não se deve esquecer o seguinte, que como os dois estão juntos, essas tarefas devem ser realizadas da mesma forma, de forma igualitária. Porque na questão 821 é perguntado o seguinte: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E nesse ponto, eles ressaltam, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Isso quer dizer o quê? Que certos comportamentos que muitos homens têm, foram as mulheres que permitiram. As mulheres, elas são as responsáveis, muitas vezes, pelos comportamentos que os homens têm. Mulheres jovens que estão naquela fase de querer conhecer alguém e têm aquele ideal de formar uma família, muitas acabam tendo muitos problemas com um determinado comportamento masculino. Conhece a pessoa, acha que pode haver um processo de enamorar-se futuramente, de repente ele desaparece, ele some, sem dar nenhum tipo de satisfação, sendo que há uma expectativa. Então, a mulher
quando procura, porque sempre essas questões de afetividade, sempre as maiores dificuldades ficam por conta da mulher. E o que nós percebemos por trás desse comportamento masculino? Que muito provavelmente este homem não teve uma mãe que o ensinou a respeitar e entender que quando se relaciona com uma pessoa, não se relaciona simplesmente com uma mulher, se relaciona com um ser humano. E ser humano fala. Ser humano tem o quê? Livre-arbítrio. Ser humano tem inteligência, para que justamente ele possa comunicar tudo aquilo que é necessário para justamente levar em conta os sentimentos da outra pessoa. Então, quando há essas expectativas e o homem desaparece sem nenhum tipo de satisfação, não há consideração pelo sentimento do outro ser humano. Então, é aí quando não há comunicação, não se sabe ao certo o porquê, se de repente fez alguma coisa de errado, porque se de repente fazemos alguma coisa de errado e a pessoa não gosta, nós temos o direito de saber para justamente ou nos desculpar ou seguir o seu próprio caminho. Então, as próprias mulheres, a mulher muitas vezes, ela não se dá conta da importância que ela tem na educação, principalmente emocional dos seus filhos. E das filhas também da mesma forma. Despertar nas filhas aquele sentimento de valorização, para que também quando se deparar com seus relacionamentos afetivos, não aceite certas coisas. Por quê? Porque tudo tem que ser da mesma forma, igual. Então, quando o homem repete certos comportamentos, é porque a própria mulher acaba levando para os seus filhos, ela acaba, sem querer, ela acaba negligenciando. Então, tem que ensinar que toda vez que há um começo de uma situação, deve haver um começo, um meio, e havendo a desistência daquela relação, tem que pôr um ponto final. Porque, dependendo das condições espirituais do outro ser, pode ser que ele entre em processo de desequilíbrio, se não está devidamente ajustado. Então, todo ser humano merece esse tipo de respeito. Por isso que quando nós falamos na questão da mulher, quando o homem reclama que ela não era assim no começo, se ela tiver essa carga muito grande dentro de casa e não tem quem não a ajude, se ela tinha anseios, se ela tinha as suas expectativas e no decorrer da vida de casada ela não tem isso, aquele ser amoroso, bonito, gentil, lá do começo do namoro, para onde será que vai esse ser? Começa a manifestar certos sentimentos rancorosos. Por isso vai o quê? Se afastando. Então, quando nós conseguimos educar os nossos filhos nessa questão do respeito com o outro, quando há aquele respeito, quando o homem, na sua tarefa de marido, ele vai e compartilha com a mulher essas mesmas obrigações, a mulher se sente respeitada, valorizada, ela se sente olhada. E muitas vezes percebemos mulheres, esposas, que têm os seus maridos, mas se sentem sozinhos. Por quê? Porque não há aquela igualdade. Por isso que nós temos que manter as nossas individualidades nessas relações. A individualidade é que os dois estão juntos, no mesmo ideal de construir uma família, porém, cada um tem, em determinados momentos, a sua independência. Porque como nós somos espíritos e somos individualidades, cada um de nós traz o seu processo de crescimento espiritual ao longo de várias reencarnações, que isso sim faz diferença. Por quê? Porque quanto mais equilibrados nós estamos nessa relação, mais estamos senhores de nós mesmos e mais condições de conviver com o outro nós teremos. E às vezes há o descompasso nessa relação. Percebemos que muitas pessoas não estão completas nesse processo
de individualização, de consciência do seu próprio valor, da sua própria capacidade, da sua própria força, e tentam muitas vezes, nas suas relações afetivas, que o outro complete aquilo que nos falta. E é o contrário. Primeiro nós temos que estar bem conosco mesmos, harmonizados, sabedores do nosso valor, e quando nós estamos assim, aí nós temos condições de nos relacionar com alguém. Por quê? Porque aí nós vamos querer fazer o outro feliz. E não muitas vezes o contrário. Eu não me entendo, eu não me amo, eu não me aceito, então eu vou procurar alguém para que a outra pessoa faça isso por mim. Normalmente não dá certo. Normalmente não dá certo. Porque nós vamos ficar sempre dando para os outros a nossa própria felicidade. Por isso que quando Jesus trouxe a ideia e o ensinamento do amar ao próximo como a si mesmo, nós devemos amar o nosso semelhante. Devemos sim. Só que nós devemos amar, primeiramente, a nós mesmos. Ninguém vai conseguir gostar de nós se nós não demonstramos para o outro que nós nos amamos. Porque se nós ficarmos nesse processo de querer que o outro nos ame, nós ficaremos sempre naquela questão de carência. E ninguém gosta de uma pessoa carente. Nós normalmente gostamos e nos atraímos por uma pessoa que tem autonomia, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que se sustenta por si só. Por quê? Porque isso causa admiração. E quanto mais eu admiro uma pessoa, mais vontade eu tenho de ficar próxima dela. E isso, toda mulher tem essa capacidade. Toda mulher, dentro dessa sua condição, dessa possibilidade de estar reencarnada neste mundo, nessa condição de mulher, tem uma grande possibilidade não só de crescimento, mas principalmente de fazer os outros felizes, porque a mulher é dada uma condição espiritual não muito mais elevada, mas ela tem certas particularidades no seu jeito de ser, em que ela é realmente a grande motivadora, ela pode ser a grande consoladora de um grupo, por uma capacidade sua, por uma condição espiritual em que ela é colocada principalmente pelo sentimento. Ela acaba personificando, e Jesus deixou isso muito claro sobre vários aspectos, o quanto ele apreciava as mulheres. Nós tivemos o exemplo da sua mãe, o exemplo de Maria Madalena, o exemplo de várias mulheres. Tivemos aquela mulher que foi pega em adultério, que Jesus provou ali, que ali seria a grande possibilidade de perdão. Uma mulher que demonstrou a sua força porque ela vivia com uma hemorragia já há 12 anos. E a força que essa mulher teve de ir até ele e conseguir a sua própria cura. Então, quer dizer, a mulher ela é movida por uma força muito grande. E todas as vezes que nós vemos mulheres sendo subjugadas, sendo muitas vezes desrespeitadas nos seus direitos, isso é sinal de que ainda perdura no nosso mundo um materialismo muito grande. A mulher ela só é considerada inferior numa determinada situação quando ela encontra pessoas, seres, que ainda não compreendem esse valor que toda mulher tem. Então, com essa mensagem que nós trouxemos hoje, nós agradecemos a atenção de todos e esperamos que essas singelas palavras tenham servido para que todos refletissem sobre o papel da mulher durante uma reencarnação. Muito obrigada.